Novidades no caso da médica bem-sucedida, médica conhecida, mas é suspeita de envolvimento na morte do próprio marido. Ela é a médica, ele é o advogado criminalista. Cirurgiã plástica, Daniele Barreto. A polícia começa a investigar. Ele foi morto. E a polícia agora acha que ela tem aqui mais informações de que ela teria sido a mandante do crime. O advogado José Lael saiu de casa para comprar um açaí para ela. E quando retornava, esse caso nós já mostramos aqui, inclusive, quando retornava para casa, ele foi executado. E o crime teria sido motivado, olha lá a imagem, ali o momento em que ele foi executado. O crime foi motivado por vingança. Teria sido depois dele pedir divórcio. Mas como é que alguém que vai pedir divórcio sai para comprar açaí para a mulher que ele vai pedir o divórcio? Estranho. Muito estranho isso aí, né? O casal tem um filho de 10 anos. A criança agora está no meio de uma briga. A investigação segue porque a polícia tem certeza que ela foi a mandante do crime dele. Agora, existe uma herança. E aí, a criança está no meio disso. A família dela querendo ficar com a criança e a família dele também querendo ficar com a criança. E no pano de fundo da história, muito dinheiro. Muito dinheiro. A herança é milionária. Acompanhe. Um crime planejado. Pai morto, uma empresa e uma criança agora no meio de uma disputa milionária pela herança. Polícia! Na casa invadida pelos policiais, o crime teria sido planejado em detalhes. Um lugar que destoa da vida de luxo que o casal mostrava em redes sociais. Ela, uma médica bem-sucedida. Ele, um advogado, pai de 3 filhos. É inexplicável. Como que uma pessoa que se dizia amada, que se dizia tendo como a única pessoa no mundo que era o meu pai. Daniele Barreto Oliveira, cirurgiã plástica, estava casada havia 12 anos com o advogado José Lael de Souza Júnior. A polícia diz que foi ela a mandante da morte do marido. No dia em que Lael foi morto, Daniele pediu para que ele fosse comprar açaí para ela. Para a polícia, uma estratégia para entregar o marido aos assassinos. Um carro chega e espera a saída do advogado. Veja que uma moto também passa. Motoqueiro e garupa fazem parte do plano. Esse é o momento que o advogado e um dos filhos, Guilherme, de 20 anos, saem de carro do prédio onde moram. Os suspeitos seguem o carro do marido de Daniele. Pai e filho entram para comprar o açaí, sem perceber que eram seguidos. Do lado de fora, ocupantes do carro sinalizam para o atirador na moto que Lael e Guilherme estavam ali. Minutos depois, na volta para casa, os dois são alvejados. O filho ainda consegue retomar o controle do carro e seguir até o hospital. Mas o pai, no banco ao lado, não resistiu. Guilherme falou com exclusividade ao jornalismo da Record. Está em choque. Não quer mostrar o rosto porque acredita que ainda corre risco. Foi a minha primeira reação, assim, dirigir até o hospital, tentar salvar a vida dele e tentar salvar a minha vida, né, cara? Foi a primeira reação, não teve. Acho que vendo as imagens me arrepia porque dá muito medo, né, cara, da situação, mas foi 5 segundos, velho. Mas o que teria motivado o crime? Um caso de traição amorosa, disputa por herança ou vingança depois de casos de violência doméstica? Nesse vídeo, a médica diz ter sido agredida pelo marido. Acabei de apanhar dele. Ele está me ameaçando. Meu rosto está vermelho. O advogado de Daniele apresentou vídeos que supostamente mostram a médica dopada e inconsciente, enquanto o marido comete o abuso. Imagens que teriam sido encontradas no celular de Lael. Há registros em vídeo dela sendo violentada, dopada, drogada, vulnerável, ela sendo violentada por ele. Os filhos alegam que nunca presenciaram cenas de violência entre o casal. Eles tinham uma relação saudável, uma relação
que era possível perceber até mesmo pelo que era externado por ela e por ele nas redes sociais: amor, carinho, respeitoso, devoto à família. Durante as buscas, a polícia de Sergipe conseguiu chegar a Alvaci Feitosa Santos, ex-paciente e amiga da médica, apontada como responsável pelo plano de assassinato. Adriágena de Souza Cavalcante, secretária da médica, suspeita de envolvimento na execução. E Luiz Carlos dos Santos, que teria contratado os executores. Este vídeo mostra a chegada de mais um envolvido, o Anderson Bispo dos Santos, o atirador, conhecido como Panda. Panda disse que dentro do carro, Alvaci entregou a ele um revólver calibre 38 e pediu que tirasse Lael do carro e o matasse na rua. A polícia diz que foi Alvaci quem indicou ao atirador onde Lael estava, apontando com o braço enquanto dirigia. Daniele e Lael tiveram um filho, que hoje tem 10 anos. Ele está com a família do pai. Todos os bens do casal estão no nome da criança. E aí seria uma hipótese para o crime. Dias antes, o casal teria discutido e Lael tinha pedido o divórcio e também metade dos bens. Uma outra linha de investigação é que Daniele estaria tendo um caso com a amiga, a Alvaci, e que elas queriam seguir juntas sem Lael. Nada justifica, né? Se ela estava feliz em outro relacionamento com ela e estava infeliz com o meu pai, o que não aparentava, o que nunca aparentou, por que não separou? 7 pessoas estão presas preventivamente, entre elas a médica Daniele e a amiga Alvaci. A Polícia Judiciária do Estado de Sergipe ainda tem alguns dados complementares, né? Algumas provas que nós precisamos coletar através de quebra de alguns sigilos, como telemático, sigilo bancário. Isso requer certo tempo, então nós vamos ainda aproveitar o restante do prazo da prisão temporária para poder fechar o inquérito. Os filhos do advogado sofrem com as perdas inesperadas e violentas. Eu quero paz. Paz, quero parar de sentir medo. Que eu sinto todos os dias. Só isso. É de uma indignação sem tamanho. E a história parece não terminar nunca, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Desde o instante em que o plano foi elaborado. Agora, do delegado, que as pessoas estão presas temporariamente, né? Então, ver se a justiça, se a polícia pede depois a prisão preventiva delas, ou elas depois podem responder em liberdade. Mas o advogado era super conhecido no Sergipe.